Olá aí para quem está assistindo esse vídeo, eu me chamo Marcelo, tenho 39 anos e eu tenho ansiedade. Atualmente estou tomando remédio de sertralina, já faz uns 5, vai fazer 6 meses que eu tomo um remédio de sertralina para ansiedade. E muitos anos atrás, eu tive um problema de depressão muito grande. Eu nem sabia o que era depressão. Fui saber tempos depois que eu tinha problema de depressão. E com isso eu tinha medo de sair de casa, tinha medo, passei a ter medo. Eu era uma criança alegre, costumava ser uma criança alegre, brincava com os amigos, vida normal. Fazia danação, que é o normal de crianças. Só que depois que eu entrei na fase da adolescência, né, cheguei ali aos 11 anos, 12 anos, eu comecei a não me sentir bem, comecei a me sentir diferente. Comecei a sentir assim um desconforto, não me sentia bem, me sentia triste às vezes, comecei a me afastar dos amigos, não tinha mais vontade de ficar perto dos amigos, mas e cada vez mais fui me afastando, me afastando. E quando eu percebi, eu já nem queria mais sair de casa, nem queria mais sair para brincar, queria só ficar dentro de casa. E a minha mãe começou a achar estranho aquilo, meu pai também. Eu sou do Piauí, eu moro no Piauí, no interior do Piauí. Atualmente eu vivo aqui em São Paulo, a trabalho. Mas na época minha mãe não tinha informação nenhuma. Meu pai também não tinha, eles são analfabetos. Eu também só fiz até a quarta série, também não tenho tanto estudo. Aí como ninguém lá tinha informação do que era que estava acontecendo comigo, sabe, o motivo, todo mundo só achava estranho, eu não querer mais sair, eu não querer mais brincar, nem para ir comprar algo no mercado, no comércio, eu não conseguia ir. Sentia um medo. Aí quando ia pessoas lá para casa, eu tipo queria me esconder, não queria ver ninguém. No começo assim as pessoas até ficavam rindo de mim, fazendo piadinha. Quando eu vou. Ah, pessoas falavam, quando eu vou na casa do Marcelo, eu, ele, ele corre, ele corre para se esconder. Ficavam rindo, que também ninguém entendia, não sabia o que era que acontecia comigo. Eu só não me sentia bem, sentia um desconforto. E, e com isso eu ia vivendo ali, né? Não conseguia mais sair de jeito nenhum mesmo. E eu lembro que a minha mãe conversou com o pessoal do colégio lá, né? Para uma professora e até minha casa, né? Dar aula para mim. E aí assim foi feito. Só que no começo a professora ia lá em casa e eu não me sentia bem, me sentia um medo assim. Aí ela foi conversando comigo com calma, com tranquilidade. Aí aos poucos eu fui aceitando ter aula com ela passar umas aulas para mim, me ensinar. E assim, e assim foi feito. Ela ficou me dando aula, né? Eu fui pegando mais confiança com ela, né? E, e assim passei a me dar bem com a professora. Vou contar sobre meu problema em detalhes, né? Eu também não vou editar vídeo nenhum, vai ser o vídeo assim do jeito que eu vou postar mesmo.
Mas eu vou colocar aqui alguns pontos, né? Como eu já coloquei, já vinha colocando aí os pontos do problema, né? Que eu não sabia o que era depressão, ansiedade, ninguém sabia na verdade. Eu vou falando aos poucos aqui e eu acho que vocês vão conseguir entender o que eu quero passar, né? Dá para entender direitinho. Então era assim, no começo era brincadeira, levavam na brincadeira, ninguém sabia de nada. Depois começaram a me tirar como doido, ele é doido, não sei o quê. A minha própria família mesmo falava umas coisas assim, que eles também não sabiam, não, os coitados, não tinha um estudo assim, né? Não sabia como falar e falava de uma forma assim que às vezes eu ficava, era mais triste, ficava com mais triste, me sentindo mal mesmo. E era um negócio assim muito misterioso, muito. Ninguém conseguia entender, só começaram a falar que eu era doido. Ó, o doido, doido lá, me chamavam de doido. Então, algumas pessoas maldosas lá começaram, os vizinhos lá que moravam perto da minha casa, começaram, me chamavam de doente, falavam que eu era doente, ao doente, na maior, falando dessa forma mesmo. Mas eu hoje em dia não tenho raiva deles, também não culpo a minha família por não saber o que estava acontecendo comigo e por eles falar coisas que às vezes me desagradavam, né, me deixava triste e mal também às vezes. Aí com o passar do tempo assim, eles foram conversando com o médico, né, e os médicos Aí, não, aí, na verdade, falaram para meus pais que o meu problema devia ser depressão. Aí a minha mãe chegou para mim e falou que, Marcelo, eu fui pesquisar, conversar com pessoas e disseram que o teu problema é depressão. E aí ela passou a me tratar com mais assim, com mais cuidado, né? Com mais leveza, me tratar de um jeito mais que eu me sentisse melhor, né? Ela começou a se preocupar mais. No começo eles achavam que era frescura, que não, às vezes falava, me xingavam, né? Xingava assim, de forma assim, tipo reclamava, sai, vai brincar com os amigos, vai comprar. Meu pai mandava ele comprar alguma coisa no mercado, eu não ia, ele ficava puto de raiva. Falava um monte de coisa comigo, coitado, não sabia também. Mas aí eles passaram a entender, depois que souberam do problema, do meu problema, né, que é a depressão, aí eles alguns momentos, eles me tratavam bem, né? Mas em alguns momentos, assim, eles, né, ficavam chateados com alguma coisa, estressados aí, falavam algumas coisas assim comigo, assim, mas não era muito pesado, não. Como eu falei, eles começaram a me tratar melhor, porque sabia que o meu problema era depressão. E aí então só não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém, tinha uma televisãozinha lá preto e branco, aí eu assistia, né? Meu passatempo era televisão, não tinha outra coisa. Aí, aí não sei o que, como eu tinha um caderno assim, tava com um caderno, caneta lá, eu começava a escrever coisas. Eu nem sabia o que era diarioterapia, só sei que me dava uma vontade de escrever, algumas coisas eu escrevia. Até sobre mim mesmo, meu problema, eu escrevia muito assim. E aquilo estava me ajudando, e eu não sabia que estava me ajudando. Não tinha noção, mas eu só escrevia e era legal, achava bacana. Eu comecei a. Não sou muito bom de. Não sou. Como eu fiz até a quarta série, eu não sou muito bom de leitura, mas eu consigo ler. Aí eu começava a ler livros, meu irmão mais velho arrumou uma Bíblia pequenininha para mim, eu comecei a ler aquela Bíblia, ou seja, eu escrevia coisas sobre mim mesmo ou sobre outras coisas que não fosse sobre mim, né? Eu escrevia algumas coisas sobre a minha situação, sobre o que eu queria, que eu gostava que eu gostaria que acontecesse.
e outras coisas não sobre mim, né? Eu escrevia e eu lia muito, então isso era um ótimo meio assim de ajuda. Eu não sabia, né? Mas me fazia bem. E hoje em dia o pessoal fala da diarioterapia, diz que é muito bom, e a leitura. E naquela época eu fazia isso, mesmo sem ninguém me falar. Aí ia um freio lá pra minha casa, né? Ele ia me visitar, conversar comigo. Eu também, com ele eu me sentia bem, né? Aí ele falou que eu era assim, bem sedentário, não praticava exercício nenhum, era magrinho, com meus problemas, né? Sempre aquele medo. Mas esse freio eu me sentia bem em estar perto dele. Aí ele falou pra minha mãe que era bom eu praticar algum exercício dentro de casa. Aí eu comecei a fazer flexão. Comecei com cinco, fazendo cinco repetições, né, na flexão. E aí com o tempo assim, eu percebi que tinha uns colegas, uns parentes meus, né, que era do outro lado assim, vizinhos meus, mas do outro lado do muro, assim, né, que eles faziam o peso de cimento para se exercitar. Aí no começo eu fazia era rir, eu achava engraçado que eu nunca tinha visto aquilo, né, só esses caras são, que eles estão fazendo aí, pegando peso, coisa de cimento. Aí eu descobri que aquilo era musculação, né? Que eles faziam musculação. E, e com o tempo assim eu fui prestando atenção, eu via que eles estavam até com o braço mais grosso, né? Mais forte, assim. Eu falei assim, rapaz. Aí eu parei de achar engraçado, de rir, né? Que eu achava que eles estavam fazendo coisa nada a ver. Aí eu passei a me interessar. Aí eu pedi à minha mãe que comprasse um cimento para mim, uns quilos de cimento, uma areia, né? E umas britas, vão fazer uns pesos para mim. Aí eu fui, fiz uns pesos, ah, não sabia direito como treinar, só sabia que tinha que treinar braço e peito. Só isso. Aí, mas mesmo assim eu me sentia bem. E aí foi assim, né? Foi pegando informação daqui, informação dali, eu fui começando a melhorar, né? Evoluir mais. Aí até então não ia ninguém me visitar. Aí depois de um certo tempo fui melhorando mais. Aí os coleguinhas, os primos foram me visitar, umas primas também. Aos poucos, a gente foi conversando, ia conversando uma coisa ali, outra ali. Aí quando eu percebi eu já estava bem à vontade com eles, né? Aí foi assim, aos poucos. Aos poucos eu fui me sentindo bem, né? Com a presença deles, a gente conversava, brincava mesmo, e era sempre assim. E aí eu comecei a achar bom, né? A ideia dos meus primos ir lá, ir em casa me visitar e para conversar comigo, brincar também. Aí era assim, aí eu fui me sentindo cada vez melhor. Aí como eu gostava de tocar em latra, não tinha acesso à bateria, aí tinha umas latrinhas assim, eu gostava de tocar, aí eu tinha um jeito assim para tocar em latras. Aí um priminho lá falou para mim, me deu a ideia de montar uma bateria de latra e a gente brincar, ficar batendo nas latas e cantando, aí assim foi feito. Aí a gente começou a brincar lá de banda, né? E aí os meus primos perceberam que eu já estava bem mais de boa, mas né, bem melhor, né? Aí começaram a trazer os amiguinhos. Aí no começo assim, os amiguinhos dos meus primos iam lá, né? Na minha casa, aí eu ficava assim meio estranho, meio desconfiado, mas depois aí eu passava a me sentir à vontade. Aí eles viravam também meu amigo. E aí foi assim, foi aos poucos, eu fui passando a ter menos medo, né? E passei a me sentir melhor. E
Eles me ajudaram muito, muito mesmo. Tanto os priminhos, minhas primas e os amigos dos meus primos, né? Que viraram meus amigos. Fui me sentindo muito bem, cada vez melhor mesmo. E aí, até que a gente, aí é interessante que como o pessoal da rua ouvia muito os batidos das latas lá, né? As bandinhas lá que a gente fazia, pegaram, começaram a ter curiosidade. Aí, cercado lá, o terreno lá da minha casa é terreiro, né? É o terreiro lá. Tinha um pé de caju, aí a gente colocava, fazia as bandinhas ali debaixo do pé de caju, colocava as latas. Aí tinha uma cerca assim do outro lado da rua, né? Aí o pessoal ficava olhando pela brecha da cerca, eu batendo nas latas lá e cantando, os meus primos lá comigo. Aí foram entrar lá pra ver, né? Aí pra ver lá, eu batendo nas latas, aí eu também já não tinha mais muito medo, já tava mais de boa. Aí os pessoal da rua lá entravam lá por curiosidade, aí eu já reagia de boa, aí eles achavam interessante. Até que uma amiga minha lá me deu a ideia de eu ir pro barzinho lá de um conhecido, que a mulher dele já tinha ido lá na minha casa lá, pra batendo nas latas e cantando, aí eles acharam interessante. Aí esse rapaz do bar lá, né, perguntou se eu não tinha coragem de ir lá no barzinho dele para tocar, fazer uma brincadeira. Aí eu, não vou não, não vou não, não vou não, não dá certo não. Começou a me bater assim um medo e uma ansiedade, né? Aí os meus primos lá, os amigos lá, né, começaram a me apoiar. Marcelo, vai, que é bom pra tu. Ele vai até te dar um dinheirinho, é bom, vai dar tudo certo. Aí foi, acho que quase um mês me incentivando a ir lá, né, nesse barzinho lá do, do, do vizinho lá pra fazer essa brincadeira. Aí até que eu criei coragem, fui nesse barzinho lá fazer essa brincadeira e deu muita gente, deu bastante gente lá. E foi bom, eu me diverti, fiquei um pouco, bastante nervoso. Daí que eu cheguei lá, fiquei muito nervoso, aí comecei a suar, muito suar. Mas aí deu tudo certo. Aí depois desse dia, eu ficava ainda por casa, mas eu já começava a sair mais. Já estava saindo aos poucos. Mas antes de tudo isso acontecer, de eu ficar só naquela fase ali de ficar sozinho, de que não querer ver ninguém, né? Como eu falei, eu escrevia muita coisa e, eu vou ler um pouco aqui vou ler um pouco aqui do que eu escrevi da época que eu não sabia que era diaroterapia, mas que estava me ajudando, mas eu não sabia que estava me ajudando. Eu fazia diaroterapia sem saber que era diaroterapia, escrevia muita coisa e aquilo estava me ajudando e eu não tinha noção de que estava me ajudando também. Aí eu vou ler aqui um pouco do que eu escrevi na época. Eu tava caçando aqui o que eu escrevi da época, eu não consegui encontrar. Mas eu achei aqui em outro caderno algo que eu escrevi aqui, que, que depois que eu saí daquela situação, aí depois foi tipo assim, uma montanha russa, né? Passava por umas situações boas e depois umas situações não muito boas, mas já estava bem melhor pelo que eu já tinha passado, né? Aí eu escrevi eu achei aqui umas escritas minhas aqui que eu escrevi tempos depois. Aí eu vou ler aqui. Isso é do que eu escrevi tempos depois do meu problema, né?
Eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui para frente, mas que aconteça coisas boas. Coisas boas é o que desejo para mim. Não sei se vou ficar sozinho pro resto da minha vida ou se eu vou arrumar alguém. Não sei quais serão os planos de Deus para minha vida. Só Deus quem sabe. Tenho que ter paciência e fé, saber esperar o momento certo de Deus, saber esperar o momento certo de Deus na minha vida. Passei tanto tempo dentro de casa por tantos anos, sem sair para lugar nenhum. Tinha medo de sair de casa, tinha medo de ver pessoas ou de ficar perto ou conversar. Fiquei tipo preso sem poder sair de casa, mas no fundo, lá dentro de mim, me batia uma vontade de sair, conversar com pessoas, fazer amizades. Eu sempre ficava imaginando como seria. Até que tempos depois, com a ajuda de Deus, eu creio que foi Deus que me permitiu isso, e também com a ajuda de algumas crianças da época que me deram muita força e apoio para mim sair de casa, sair daquela situação e viver minha vida, sair daquela prisão onde me encontrava. Depois que saí daquela situação, me senti tão feliz. Para mim foi um sonho maravilhoso, foi inexplicável, foi muito bom. Fiz muitas amizades, curti muito aqueles momentos bons, aproveitei bastante, até namorei, aproveitei bastante e até namorei. Uma coisa que eu tinha medo, uma coisa que eu tinha medo, tinha uma coisa que eu tinha uma coisa que eu tinha vontade mas ao mesmo tempo tinha medo, que era namorar, e acabei namorando com algumas meninas. Foi muito bom. Era uma emoção maravilhosa de abraçar, beijar uma menina. Gaguejei aí no final, né? Mas eu acho que deu para entender. Foi o que eu escrevi, né? Tempos depois aí da situação. Mas tipo assim, eu não passei por psicólogo, não tomei remédio nenhum. Foi apenas apoio das crianças, né? Que eram meus primos na época, que eu também era um adolescente, né? E foi isso que me ajudou. E também fui alguns crentes lá na época, mas não foi isso que me ajudou, foi o apoio das crianças lá da época, que iam lá para conversar comigo, brincava de bandinha, né? E aí eu passei a sair, eles me deram muito apoio, passei a sair lá, fui lá fazer essa brincadeira lá no barzinho desconhecido lá, né? E dali então fui saindo aos poucos e fui me dando bem, né? Fui me sentindo bem legal. Mas mesmo saindo daquela situação, eu ainda muitas vezes me peguei sentindo algum desconforto, né? Um pouco de medo, assim. E, mas a minha mãe nem eu, a gente nunca tive uma ideia de procurar um psicólogo, de procurar um médico assim, especialista nisso, né? Para saber se eu deveria tomar algum remédio ou não, Só sei que eu me sentia bem, me sentia tranquilo, ia para alguns movimentos, arrumava uma paquerinha lá, ficava, namorava, mas às vezes eu me sentia assim um desconforto. Ainda não me sentia tão 100% assim, sentia assim uns medos, as minhas mãos assim às vezes tremiam um pouco. Aí, o que aconteceu? Eu vou resumir, não dá para contar em detalhes porque eu vou me atrapalhar aqui e pode ser que o vídeo fique muito longo, que eu acho que já está bastante longo. Então,
Tempos depois, né, depois dos 30 anos, aí isso começou a me prejudicar ainda mais. Aí eu descobri que na época disseram para mim que eu tinha depressão, mas na verdade eu sempre tive ansiedade também, né? Sempre tive aquela ansiedade ruim, que mas dava para viver de boa, mas às vezes eu sentia assim, não me sentia bem. Aí tempos depois dos 30 anos, né, eu resolvi meio que fazer a primeira consulta para saber o meu problema. Aí o médico falou eu falei lá pra ele, né? Contei tudo direitinho. Ele falou que meu problema é que eu sempre tive ansiedade também. Sempre, desde pequeno, tive ansiedade. E aí ele perguntou se eu tinha passado por um psicólogo, tomado remédio. Eu falei que não, nunca tinha feito nada disso. Foi só apoio dos meus primos mesmo, dos coleguinhas, que me ajudou. E aí, como eu já não estava muito legal também, né? Dos 30 e pouco, aí ele falou, então, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, pelo que eu tô vendo aqui, você não tá muito bem, não. Você tá assim, não tá legal. Eu tô vendo aqui que você não tá nada bem. Como você falou que vinha sentindo desconforto mesmo depois de sair daquela fase da depressão, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com remédio aqui, vou receitar um remédio para você, aí você toma e depois você retorna aqui para ver, né? Para ver o que aconteceu. E o remédio me ajudou muito, eu me senti bem melhor, mais tranquilo, mais de boa, aquela ofegância, aquele batimento do coração forte, aquelas tremedeiras sumiu, não tinha mais, né? Já o remédio me ajudou bastante. Aí eu depois procurei um psiquiatra, aí continuei me receitou novamente a sertralina, né? E aí eu tô bem melhor, bem melhor. Porque na época que eu saía, né? Passei a sair e aí para alguns movimentos, a ter mais contato com pessoas, eu não tinha feito tratamento nenhum, mas eu vinha me sentindo bem. Mas às vezes eu sentia uns desconfortos, como eu falei. E conforme fui envelhecendo, né, saindo dos 20 e pouco, 30 e pouco anos, eu fui sentindo novamente, assim, uns desconfortos, umas piorinhas. Aí, como eu falei, eu procurei um médico, né? Aí hoje eu tomo sertralina e tá me ajudando muito, tá me ajudando demais. Muito bom. Tô mais de boa. Às vezes quando eu ia falar de algum problema, eu ficava assim com aquela vontade de chorar, não conseguia explicar o problema direito, não podia, se eu ficasse nervoso, eu já ficava agoniado, né, bastante nervoso assim, e aí vinha aquela raiva também, aí eu tipo me descontrolava, né, não sabia discutir direito, ou mesmo passar uma situação que eu ficava ofegante e com aquela sensação de chorar, fala assim, de choro. Aí, com a sertralina, tudo isso me ajudou, né? Tudo isso passou, hoje eu me comunico bem melhor e estou bem, graças a Deus. Me apego muito com Deus, como eu falei, estou fazendo sempre as minhas diárias de terapia e faço um pouco de meditação. E sempre se apegar com Deus, buscar conhecimento também. Estou buscando muito conhecimento, me conhecendo cada vez mais melhor. E é isso aí, cara. E esse é o meu vídeo, né? Não tem edição, eu tô falando até um pouco baixo também, mas eu acho que vai dar para entender. E é isso aí. E quem tiver esse problema, busque ajuda. Vá buscar o tratamento que passa a ter uma qualidade de vida bem melhor através de um tratamento certinho. É isso aí, tamo junto.